A nova era do Renascimento se inicia, onde a velocidade das informações serão transmitidas numa quantidade nunca antes vista. E hoje, o que nós iremos comentar será sobre os 4 elementos, beleza? Eu vou trazer uma introdução breve aí para que nós temos que abordar eles, para que a nossa consciência venha a se expandir, né? O que muitos chamam de acordar da Kundalini ou terceiro olho, eu coloco aqui de uma forma mais simples para que vocês compreendam que isso nada mais, nada menos que é você expandir assim os seus elementos, né? Expandir sua consciência. Para que isso serve, né? Como que isso se reflete tanto nas nossas questões de estrutura física, como nas nossas questões de consciência e mental, né? É importante a gente trazer aqui, e uma das coisas que eu preciso que vocês compreendam é que aqui, isso daqui é um gráfico, né? Você se encontra aqui no ponto de equilíbrio, beleza? Você tem terra, água, fogo e ar, sempre em sentido anti-horário, tá? É importante você entender sobre isso. Você fica aqui no meio, né? E aí você vai expandindo assim a sua consciência para as periferias, para os horizontes, tanto em questões verticais quanto em questões horizontais, beleza? Aqui, como vocês podem acompanhar no símbolo do Yin e do Yang, né? Fogo e terra. Fogo e terra, eles são os extremos, então são os que têm em maior, digamos que assim, em quantidade. E aqui, nesse caso, ar e água são os intermediários, são os mediadores para que esses elementos funcionem assim de uma forma mais coesa, tá? E para que nós iremos usar isso aqui? Imagina que nós, em si, somos carbonos de cristais, né? Eu desenho aqui um diamante, mas é que para você compreenda. Por que nós somos carbonos de cristais? Porque, diferente das máquinas, dos celulares, enfim, dos notebooks, nós temos a nossa base feita em carbono. O maior elemento em si é o oxigênio, porém a nossa base ela é composta de carbono. Sem o carbono não existe vida, né? E por esse motivo eu coloco nós aqui como os cristais de carbono. E para que os elementos servem? Imagina que é o seguinte: dentro da nossa estrutura você precisa ter todos eles. Para quê? Para que você consiga expandir a sua mente. De que forma? Né? Eu estou trazendo uma introdução para que vocês compreendam, mas depois a gente vai se aprofundar em si nos elementos. Imagina que é o seguinte: aqui você tem os elementos, né? Da mesma forma que tem aqui o cristal, você tem os elementos em si. Você vai, nesse ciclo básico de educação real, você vai aprender como manipular esses elementos internamente e criar uma pressão interna aí para que o seu cristal venha a se expandir. E aí você expande sua consciência. Porque como que funciona? Quando eu falo que vocês precisam sentir as coisas, você precisa relembrar aqui o que? Aqui a água são os sentimentos. Aqui o fogo seria a sua intuição, né? Ou melhor, sua percepção. E aqui o ar seria o movimento. Para o nosso cristal ter uma eficiência, nós precisamos ter todos esses 3 elementos em ressonância, funcionando muito bem junto com o elemento terra. Imagina que é o seguinte: você vai criar uma pressão de movimento, né? Então você vai criar uma pressão de movimento em relação às questões do ar. Você vai criar uma pressão em relação aos sentimentos e emoções e lembranças. Aqui é importante a gente destacar isso, né? Porque nas 4 castas em si, você vai ter que compreender um pouco disso, né? Enfim, a gente vai falar isso na próxima aula, sobre as 4 castas de consciência, que são os trabalhadores, os mercadores,
os guerreiros e os monks, né? Enfim, vamos falar sobre isso. E aqui tem o fogo, que é a sua intuição. Então, no resumo bem breve, o ar seria aqui os seus pensamentos, aqui seriam os seus impulsos elétricos e aqui seriam os seus sentimentos. Você vai aumentar o movimento em si dentro do seu cristal através de caminhar, correr, enfim, tudo nesse sentido. Aqui, os impulsos elétricos seriam as questões de você correr também, né? No sentido de que os impulsos elétricos é a eletricidade que passa pelo seu corpo. Então, quanto maior os impulsos elétricos passando no seu corpo, nesse caso a gente vai colocar uma pressão no nosso cristal junto com as memórias, as lembranças e as emoções. Isso tudo a gente vai criar digamos que um vácuo, né? Um vácuo. E vai fazer da mesma forma que um cristal, a gente vai pegar um impulso, né? Nesse sentido, a gente pega um impulso e esse impulso que a gente pega, ele vai fazer com que a sua consciência se expanda, né? Aqui eu fiz um desenho para que vocês compreendam, mas na teoria nós vamos pegar o impulso e expandir nossa consciência, né? Vamos colocar pressão dentro do nosso cristal, porque imagina que é o seguinte: o nosso cristal, ele é um quartzo, né? E como que funciona um quartzo? Um relógio de pulso, ele funciona através da gravidade. Quando você coloca uma gravidade nesse relógio, nesse pulso em si, ele gera eletricidade. Da mesma forma que aqui nesse caso. Então, a gente vai colocar o que? Gravidade dentro e pulso para pegar impulso dentro do nosso diamante, né? Nesse caso, vocês vão observar que colocando essa pressão dentro do nosso diamante, você vai gerar energia, né? E aí essa energia vai fazer com que você pegue um impulso em relação aí ao seu cristal e você consiga expandir em todas as áreas em equilíbrio e assim atingir, nesse caso, a sua expansão da consciência, que é literalmente isso. Então você pega o impulso e expande sua consciência, né? Você coloca a pressão no seu cristal através dos elementos do fogo, do ar e da água em ressonância com a terra, e aí você consegue gerar esse impulso e expandir sua consciência, beleza? Aqui é mais para você compreender o conceito do porquê você precisa entender os elementos, né? Enfim, outra coisa que é escondido e vocês vão observar aqui nesse caso, a maçonaria. A maçonaria, ela coloca sempre um quê? Um G, né? E lá você tem um esquadro. Não se apeguem à estética do desenho, é mais para vocês compreenderem. O G significa gravidade. Você consegue expandir sua consciência, digamos que aqui seja o ar, aqui é o fogo e aqui é a água, né? E aqui é a terra. Então, como que você expande a sua consciência? A maçonaria já esconde isso há muito tempo. Isso é um segredo que eu vou revelar aí para vocês. Através desses 4 elementos, você tem que colocar pressão em si, no seu cristal, para que você consiga expandir, porque é um esquadro. Porque da mesma forma que é um gráfico, você vai expandir sua consciência. O que o esquadro faz? Ele expande, né? Enfim, para você compreender alguns conceitos antes de a gente começar a falar sobre os elementos da terra, água, fogo e ar. Beleza?